Nunca a gente teve tanto brasileiro com diagnóstico de depressão, que acredite em mim, é uma boa notícia. Agora você exagerou, Daniel. Agora você exagerou, você está querendo trabalho, você está querendo gente indo no seu consultório. Como é possível que mais brasileiro com diagnóstico de depressão seja uma boa notícia? Não é melhor que a gente tivesse menos brasileiro, cada vez menos brasileiros com diagnóstico de depressão? A coisa não é tão simples. Vou explicar nesse vídeo como nós temos um número mascarado de pessoas com depressão, como a gente precisa melhorar o diagnóstico para que mais pessoas sejam diagnosticadas e tratadas, para que aí sim a gente tente caminhar para um cenário com menos pessoas sofrendo de depressão. É isso que a gente vai conversar nesse vídeo, claro, assim que você lembrar de se inscrever aí no canal, clicar nos alertas, essas coisas todas, deixar o seu like se esse é um tema que você acha importante, e a gente vai começar entendendo o que significa essa pesquisa que saiu do Ministério da Saúde, chamada Vigitel, que mostrou que 11% dos brasileiros tem um diagnóstico de depressão. O que significa? Como é que foi feita essa pesquisa? O que é essa Vigitel? Vigitel é uma pesquisa de vigilância de fatores de riscos com relação à saúde. Então, são perguntados sobre pressão alta, se a pessoa tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela é sedentária, essas coisas, numa pesquisa por telefone, em que os pesquisadores fazem essas perguntas. O senhor faz atividade física? O senhor tem depressão, tem diabetes? O senhor tem pressão alta? Toma remédio para pressão? Essas coisas assim. Não é uma entrevista médica, não é uma entrevista psicológica, não é uma pesquisa formal para identificar casos de depressão, mas é uma pergunta para as pessoas: você tem isso, você tem aquilo, que nesse ano incluiu a pergunta: você já recebeu, você tem um diagnóstico de depressão? Essa foi a novidade da pesquisa nesse ano, que foi publicada agora, mostrando que 11%, 11, alguma coisa por cento dos brasileiros disseram que sim, que receberam o diagnóstico de depressão. E aí algumas pessoas ficaram preocupadas: puxa, mas se dizia que a prevalência era menor do que isso, 5%, 8%, 10%, agora então é 11%. Enfim, os números variam, então dependendo da pesquisa você vai encontrar 5,5%, 6%, 8% de prevalência de depressão. O que é prevalência? Prevalência é o número de pessoas que têm aquela doença naquele momento. A prevalência atual de depressão é de... Você vai investigando as pessoas e vê quantas têm depressão e você diz: 6,5% eu encontrei 8%, uma outra pesquisa encontra 10%. O número varia perto disso daí. Outra coisa é prevalência ao longo da vida. Qual é a chance de uma pessoa ao longo de sua vida inteira apresentar algum transtorno mental? E aí o risco é maior. Cerca de 25%, uma a cada 4 pessoas vai ter algum transtorno mental ao longo da vida inteira. Não é a prevalência naquele momento. De qualquer maneira, o que se pesquisou na Vigitel, que é essa pesquisa por telefone, que se liga para pessoas nas capitais do Brasil, não é se elas estão em depressão, não se checou sintomas. O que se checou é: você tem um diagnóstico de depressão? Foi aquela pesquisa mais aprofundada que pergunta: o senhor tem tristeza? O senhor nos últimos 2 semanas está mais triste do que o normal? O senhor tem se sentido mais irritado nos últimos tempos? Teve alteração de sono? Teve alteração de apetite? Qual foi a alteração? Foi para mais? Foi para menos? Uma pesquisa para identificar casos de depressão depende desse questionário mais esmiuçado, formal e padronizado, para poder dizer se tem ou não mais depressão. Porque senão não é uma pessoa que liga para todo mundo, né? Várias pessoas ligam para muitas pessoas. E aí você precisa padronizar perguntas, e essa padronização é mundial, para que o que eu vá chamar de depressão aqui no Brasil seja a mesma coisa que o americano, que o japonês, que o russo vai chamar de depressão. A gente unifica os critérios de depressão para que a gente possa falar a mesma linguagem e identificar: tem ou não tem depressão, está aumentando ou está diminuindo, e etc. Não foi o que foi feito nessa pesquisa da Vigitel. Perguntou-se se a pessoa tem um diagnóstico de depressão, e aí 11% dos brasileiros disseram que sim. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender com relação a essa pesquisa. Por que é importante fazer isso? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque quem deu esse diagnóstico de depressão? Quais são os critérios que foram usados para dar esse critério de depressão? Foram psiquiatras, clínicos gerais, foi o psicólogo, foi o ginecologista, foi o pastor, e sem demérito para qualquer uma dessas profissões,
O que eu quero dizer é que o que cada um vai chamar de depressão é diferente. E para a pessoa que está lá no telefone respondendo, ah, sim, eu tive um diagnóstico de depressão, ela está falando de depressão. Ela não sabe que o que o psicólogo, às vezes, que o está atendendo em terapia chamou de depressão, não é exatamente o mesmo critério formal que o psiquiatra vai usar, e nem o critério clínico que o ginecologista dela foi usar para dar um antidepressivo ali. Então não é um dado unificado para dizer todas essas pessoas têm depressão formalmente. Importantíssimo a gente discutir isso, a gente entender isso, porque isso não foi amplamente discutido quando se deu essa manchete. 11% dos brasileiros têm o diagnóstico de depressão. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, fundamental. Por que eu digo que é bom que mais brasileiros tenham diagnóstico de depressão e quanto mais brasileiros receberem esse diagnóstico, melhor? Porque eu quero meu consultório cheio? Não, não é por causa disso. Não recuso o trabalho, obviamente, mas não é isso que está me motivando neste vídeo. O que está me motivando nesse vídeo é algo que eu já falei aqui antes, já repeti, já falei na televisão, já falei no jornal, é o fato de que a maioria das pessoas que está com depressão não tem o diagnóstico. Não tem o diagnóstico adequado. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, já uma estimativa que não é de hoje, assim, de alguns anos, já se dizia, em países em desenvolvimento, estima-se que até 80% das pessoas com diagnóstico de transtorno mental, entre ele a depressão, não têm o diagnóstico adequado. Isso já há mais de 10 anos a OMS fala, olha, a gente não está fazendo o diagnóstico adequadamente, a gente não está oferecendo às pessoas o conhecimento para que elas caiam a ficha que elas podem estar doentes e busquem o tratamento. Então, a gente está pecando aí, as pessoas não estão indo atrás e a gente está deixando de fazer o diagnóstico, as pessoas não estão tendo acesso. Isso já se falava. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, foi feita uma pesquisa no Brasil, uma pesquisa brasileira, em São Paulo e Porto Alegre, na qual mais de 2.000 jovens, 2.500 jovens foram acompanhados durante 10 anos. Então foi um estudo de coorte, um estudo que você acompanha ao longo do tempo as pessoas e você vai examinando, vai questionando, vai aí fazendo perguntas estruturadas, padronizadas para ter um diagnóstico. E o que essa pesquisa comprovou? Mesmo número, exatamente o mesmo número, 80% desses jovens que ao longo de 10 anos apresentaram transtornos mentais não foram adequadamente diagnosticados e tratados, sobretudo a depressão. 80%. Você tem noção de que cada 100 pessoas com depressão, só 20 vão se tratar? Tem 80 pessoas doentes que não estão se tratando? É muita gente. 10 pessoas com depressão, 2 vão se tratar. 2 têm o diagnóstico adequado. Então a gente está com a maioria absoluta das pessoas que têm essa doença sem o diagnóstico. Por que as pessoas não têm o diagnóstico? Por que elas não têm o tratamento? O principal motivo, segundo essa pesquisa brasileira, foi o estigma, foi o preconceito. Não foi a falta de acesso. A gente sempre fala, a psiquiatria é cara, a psiquiatria é difícil, não tem. Não foi isso. Porque o primeiro atendimento, sobretudo para a maioria dos casos de depressão, é feito pelo médico de família, é feito pelo clínico geral no posto, do lado de casa. Todos os médicos estão capacitados para fazer esse atendimento inicial, dos casos iniciais, enfim, são casos mais complexos, mais graves que precisam ir para o psiquiatra. Então não foi falta de acesso, foi falta de informação levando ao estigma. A pessoa achando que isso não é doença, que isso não precisa tratar, ou que isso é frescura. Às vezes tem uma coisa ativa de dizer, olha, eu conheço e sei que é frescura, e às vezes tem a coisa passiva que eu acho, aqui é uma opinião, eu não tenho esse dado, mas me parece que é muito mais da ignorância, do tipo, eu nem sabia que era doença. O que também é uma forma não de um estigma que traz uma aversão da pessoa ao diagnóstico, mas não deixa de ser um estigma no sentido de não, tristeza não é doença, desânimo não é doença. É também uma forma de preconceito que impede as pessoas de buscarem tratamento. O que significa que aumentar o número de pessoas recebendo o diagnóstico não quer dizer que tem mais gente ficando doente. Não é isso, é que tem mais gente daquele reservatório de pessoas doentes sem diagnóstico sendo diagnosticada. Talvez a gente esteja caminhando para reduzir esses 80%.
e aumentar os 20% dos doentes que se tratavam e tinham diagnóstico para que mais pessoas recebam o tratamento adequado. Não significa que nós estamos adoecendo mais, significa que nós estamos diagnosticando mais. Ah, mas diagnosticar mais não significa que tem mais gente doente? Não, significa que nós diagnosticávamos muito pouco. E a pandemia, a gente tem vídeo aqui falando sobre isso, ela não trouxe um tsunami de transtornos mentais. Ah, mas tem mais gente se tratando, ah, mas tem mais gente com diagnóstico, ah, mas os consultórios estão lotados. Porque a pandemia, entre outras coisas, ela trouxe a importância de a gente tratar disso. Claro, trouxe mais sofrimento? Sem dúvida nenhuma. Talvez alguém que estivesse já ali no fio da navalha, entre busca o tratamento ou não busca o tratamento, resolveu buscar porque estava sofrendo mais? Também aconteceu. Mas esse assunto, ele se tornou mais importante. A gente falou mais sobre a saúde mental das pessoas, dos jovens, dos trabalhadores, de burnout, de tudo. Então, mais pessoas se interessaram em buscar o seu próprio diagnóstico e aí buscou atendimento, foi no médico de família, foi no psicólogo, foi onde quer que seja, recebeu esse diagnóstico e quando tocou o telefone da casa dela lá no Vigitel, ela disse, sim, eu tenho um diagnóstico de transtorno mental. Eu tenho um diagnóstico de depressão. Eu quero que mais gente receba esse diagnóstico porque eu quero que 0% das pessoas com depressão não tenham um diagnóstico. Eu quero que 100% das pessoas que têm depressão recebam um diagnóstico adequadamente. Se isso acontecer, vai ter ainda um aumento muito grande de pessoas recebendo diagnóstico. Que bom, porque a gente que estava não sendo tratada, é a gente que estava sofrendo sem precisar sofrer. É a mesma coisa quando tem notícia de aumento do uso de antidepressivos, aumento do uso de calmantes. Tem tanta gente doente não sendo tratada adequadamente, que conforme as pessoas vão descobrindo, vão se tratando mais, vai ter aumento e tem que ter aumento mesmo. Para que aí todo mundo se trate, quando todo mundo estiver se tratando adequadamente e a gente estiver fazendo prevenção, a gente estiver atuando em prol, na promoção da saúde mental, a gente possa diminuir aí sim o número de pessoas doentes porque estão se tratando, porque estão prevenindo, etc. Tem um longo caminho pela frente quando a gente descobre que ainda no Brasil nós temos tanta gente doente sem tratamento adequado. Você conhece, né? Você conhece gente que está doente e que não se trata e que não aceita. Eu sei, todo mundo conhece alguém assim. Já passou por essa situação? Você já esteve doente, demorou para cair a ficha? Muitas vezes acontece isso também, demora para cair a ficha. Coloca aqui nos comentários, conta para mim qual foi a sua experiência para a gente poder continuar dialogando e divulgue essa informação, leve a informação para frente. Tem vídeos aqui no canal falando sobre depressão, como diagnosticar, quando procurar o tratamento. É muito importante que a gente leve informação, porque informação é a melhor ferramenta para diminuir o estigma. Diminuindo o estigma, a gente trata de mais pessoas e tira mais gente do sofrimento que está aí sofrendo sem precisar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar aí nos alertas, de já deixar o seu like se você gostou dessa mensagem e compartilha para que mais gente finalmente consiga se tratar.